Olá pessoal, então hoje a nossa aula vai ser sobre a história de Santa Rosa de Lima, da colonização até a emancipação. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse município, como surgiu como um município, né? No primeiro momento como região e depois se transformando em município. Então, para a gente conhecer um pouquinho sobre a história de Santa Rosa de Lima, a gente tem que voltar um pouco mais no tempo e chegar até a situação da vinda dos imigrantes para a nossa região. Com a vinda dos imigrantes, os imigrantes começaram a vir da Europa e principalmente impulsionados pela questão de guerras, questões de problemas de terras, e até mesmo buscando novas oportunidades aqui no Brasil, as novas terras, né, na chamada Nova Europa, que principalmente foi colocado isso pelos imigrantes ao chegarem na região de Santa Catarina. Então, os imigrantes começaram a vir para essa região buscando os sonhos, buscando oportunidades. Então, as viagens elas demoravam em torno de 40, 60 dias da Europa até o Brasil. E com isso as dificuldades eram imensas, podendo até acontecer algumas tragédias no mar, como alguns falecimentos e até mesmo algumas questões inesperadas. Então, após chegar no Brasil, após a chegada, eles ficavam instalados na região da Ilha das Flores, onde eles ficavam por alguns dias fazendo a quarentena, né, para ver se ninguém teria algum tipo de doença ou algum tipo de vírus que poderia trazer para o nosso país e através dali transformar numa endemia ou até mesmo uma proporção maior que uma endemia, uma epidemia ou até mesmo, quem sabe, trazer algo até maior, como a gente viu através do corona, né? Mas eles ficavam ali por 40 dias até eles serem liberados para pegar embarcações menores e, no caso, os imigrantes que vinham para a região aqui de Santa Catarina, eles vinham em embarcação menores e se instalavam na cidade de Florianópolis. Ao chegar em Florianópolis, eles ficavam por algum tempo ali esperando as carroças e logo em seguida os imigrantes iriam para as colônias, para a colônia de São Pedro de Alcântara, Santa Isabel, mais tarde para Anitápolis, mais tarde para Estevão Júnior, mais tarde para o Barracão, para várias comunidades, várias colônias que foram se instalando ao longo da nossa região. Os imigrantes que vieram para a região de Santa Rosa de Lima, eles foram conduzidos no primeiro momento para a cidade de São Pedro de Alcântara. Então, esses imigrantes, eles chegaram por volta de 1830, por volta da década de 30 de 1800, e se instalaram ali na região. E com o passar dos anos, eles viram que essas populações, elas começaram cada vez a aumentar mais em São Pedro de Alcântara e as oportunidades começaram a se reduzir. Então, essas pessoas, eles sentiram a necessidade de buscar novas oportunidades em outras regiões, devido à questão de que o comércio já estava, muita gente praticando comércio na região de São Pedro, as melhores terras, mais produtivas já tinham sido distribuídas, então principalmente os filhos dos imigrantes, mas também parte daqueles primeiros imigrantes que vieram da Europa, mas principalmente os filhos sentiram a necessidade de buscar novas oportunidades em outras regiões. Eis que aparece a figura do padre Guilherme Roer. O padre Guilherme Roer era um padre que atendia várias regiões daqui de Santa Catarina, especialmente a região aqui do Vale do Braço Norte, a região ali entre São Martinho, São Bonifácio, São Pedro, Santa Isabel. Ele conhecia essa região toda, né? Então, com isso, ele conversou com um grupo e disse que se eles tinham interesse em buscar uma nova região, ele poderia ajudar. Então ele conduziu essas pessoas, ajudou essas pessoas a serem conduzidas até a região do Vale do Braço Norte. Foram em torno de 52 famílias que foram conduzidas desde São Pedro
até a região do Vale do Braço Norte. Com a instalação dessas famílias na região do Vale do Braço Norte, aos poucos elas foram se instalando, foram subindo Rio Fortuna, né? Foram subindo a região onde seria mais tarde a região de Santa Rosa de Lima e muito mais tarde o nosso município. Com isso, houve uma necessidade de subir a região do Vale até chegar onde seria o futuro município de Santa Rosa de Lima. Ao chegar os imigrantes nessa região, aqui onde hoje atualmente é o município de Santa Rosa de Lima, eles enfrentaram várias dificuldades, tanto com os animais, muitos animais peçonhentos, a questão propriamente de animais mais hostis, como o porco do mato, como a própria onça pintada, jaguatirica, e além disso, outra questão muito forte também, além dos animais, foi a questão dos indígenas da região, os chamados bugres, né? Bugres porque a palavra deriva de uma história vinda dos próprios imigrantes, que diziam que na Europa, perto da região da Bulgária, existia uma tribo local que era muito hostil, era muito que não aceitava a dominação dos outros povos, e esses povos ali se chamavam búlgares. Então, quando os imigrantes vieram, eles assimilaram aquele povo lá na região da Europa com o povo da região aqui, e então intitularam de búlgares, tá? Em questão comparativa àqueles da região da Bulgária. Então, os indígenas daqui da região, eles sofreram muito com o avanço desses imigrantes. Quando eles começaram a desbravar a região, os indígenas começaram a perder espaço, tanto para coletar, quanto para caçar e pescar. E principalmente perderam muita caça, principalmente pela questão do imigrante possuir armas de fogo. Então a gente vai ver que o indígena ele tem um hábito de coletar. Tudo é através da coleta, porque ele não tem aquele espírito de dizer, não, isso é meu. Não, isso não é meu, isso é nosso. Tanto eles têm um espírito de coleta, de pegar os alimentos, quanto um espírito coletivo. E o que é isso? Coletivo. De caçar, e quando eles caçavam um animal de maior porte, eles dividiam com toda a tribo, porque eles achavam que aquele animal não era dele, mas sim de todos. Tá? Então, com isso, começaram os indígenas a pegar os alimentos da região, pegar propriamente os animais domesticados da região, e com isso começou os conflitos com os próprios moradores locais, né? Então essa é uma outra história. Aí vai aparecer um papel do bugreiro, que era os caçadores de índio, e com isso um conflito muito intenso entre indígenas e imigrantes. Mas além dos indígenas aqui da região, a gente também tinha os moradores que moravam à margem desse rio, que é o Rio Braço do Norte, alguns poucos moradores que moravam nessa região. Então, eram chamados caboclos, porque eles eram originários principalmente da região de Florianópolis e alguns da região de Laguna. Então, poucas casas, em torno de umas 8 a 10 casas que eram instaladas ao longo dessa margem, mas não tinha uma colonização forte. Então, a partir de 1912, começou a ter uma intensificação da colonização aqui da região. Houve o desbravamento da região, que foi desmatar, foi começar a abrir onde seriam os terrenos, onde seriam as casas, onde seria construído o centro, onde seria construídas as plantações e distribuídos os terrenos. Então, houve, a partir de 1912, uma intensificação da chegada de famílias aqui da região, para a região de Santa Rosa de Lima. Então a gente viu que houve uma necessidade da construção de várias instituições, de várias feitorias, várias casas, mas especialmente de uma igreja. Então, no ano de 1919, houve a construção da primeira igreja, onde atualmente hoje é o cemitério, né, do centro de Santa Rosa de Lima, e que ali foi
construído uma pequena capela em madeira, e que eles fazem uma alusão dizendo que a igreja era tão pequena que se um imigrante de grande estatura entrasse na igreja e esticasse o pé do último banco, ele alcançaria o altar, porque era uma pequena igreja mesmo, principalmente para atender as menos de 10 famílias que existiam na época aqui na região. Então, com isso, os próprios moradores, que eram devotos de Santa Rosa de Lima, uma família que era devota, levou a imagem de Santa Rosa de Lima ao altar dessa igreja, dessa pequena igreja. Então, quando foi colocado essa santa nesse altar, a capela passou a se chamar Capela de Santa Rosa de Lima. Então, em homenagem a Santa Rosa de Lima, da região de Lima, no Peru. Então, com isso, houve uma intensificação do comércio na região, principalmente do comércio da banha, porque houve a criação de muitos porcos aqui, e realmente vinha-se buscar esses porcos aqui na região e também fazer o comércio dos demais itens que precisava. Então, com isso, começou a intensificar o comércio na região. E as pessoas, ao começarem a vir para essa região, onde teria a instalação dessa capela com a santa, eles diziam: eu vou até lá na região, vou subir o vale do Braço Norte, até lá naquela região, aquela região onde fica aquela santa, a Santa Rosa, lá na Santa Rosa eu vou. Então eles referenciavam a Santa Rosa porque era a santa que era a padroeira da região. Então eles faziam referência a essa região como se fosse a região da santa. Então por isso que ficou conhecida a região como Santa Rosa. Então, com o passar dos anos, a região de Santa Rosa começou a receber vários imigrantes vindo de familiares de segunda geração, né? A gente não vai falar tanto de primeira geração, mas vieram alguns de primeira geração também nessa mesma vertente. Vieram 3 vertentes muito fortes, uma que era de Rio Fortuna, outra de São Bonifácio e outra da região de Anitápolis, onde vieram pessoas de primeira geração, que é isso, vindo direto da Alemanha para a região de Anitápolis, São Bonifácio, Rio Fortuna, logo depois vieram para Santa Rosa, e uma segunda geração que é filhos de imigrantes que se instalaram aqui na região de Santa Rosa, onde vieram várias famílias influentes, que são hoje as várias famílias base da nossa cidade, né? Então, com isso, começou a intensificar. Então, houve a necessidade, com esse crescimento, de melhorar as condições de vida dentro dessa região de Santa Rosa de Lima, onde foram construídas vários comércios, várias instituições, várias construções foram feitas aqui, atafonas, ferrarias, tamancarias, serrarias, selarias, várias outras, e um comércio também bem forte de secos e molhados. Então, com isso, também houve a necessidade de construir uma nova igreja. Ainda na década de 30 começou a construção e foi encerrada em 39, onde a igreja foi feita, onde a altura hoje, próxima à altura do centro educacional, ali onde fica a escola do 1º ao 5º ano, no centro de Santa Rosa. Então, a partir dali foi feita essa construção da nova igreja, e mais tarde foi construído a atual igreja que a gente tem hoje no centro de Santa Rosa de Lima, e que é nosso referencial turístico da região, e onde hoje está a imagem de Santa Rosa de Lima. Então, com isso, as lideranças locais começaram a ser motivadas pelo espírito do crescimento e disseram: Santa Rosa é uma região muito próspera, está crescendo muito, a gente precisa se tornar um município, a gente precisa deixar de ser dependente das outras regiões, vamos buscar a nossa independência. Então, eis que começa a levantar o espírito de independência, de emancipação, até então do município de Rio Fortuna, porque Santa Rosa então estava pertencendo ao município de Rio Fortuna, e com isso começa
as lideranças locais a buscarem conversa com o governo do estado para possivelmente conseguir a emancipação do município. Infelizmente, isso não aconteceu. As lideranças ficaram, bem dizer, uma década de conversa com o governo do estado e nada foi feito. E então, no ano de 1961, foi instituído um decreto que dizia que o município que possuísse essas características, a região que possuísse essas características poderá se tornar município. Então, Santa Rosa de Lima se enquadrava nisso. Então, foi arrumado toda a documentação e no ano seguinte, no ano de 1962, foi enviada a documentação e aprovação para se tornar emancipado o município, para se tornar realmente município. Então, com isso, a gente vê que, com toda a documentação, com tudo organizado, na data de 10 de maio de 1962, o nosso município é criado. Então, a região deixou de ser somente uma região pertencente a Rio Fortuna e passou a ser um município com administração própria, com a organização própria. A partir dali, o município poderia tomar suas próprias decisões. Então, foi feita uma solenidade, foi feito um ato nesse momento, onde foi instituído como prefeito nomeado a figura do Adolfo Boing, que assumiu a prefeitura de forma provisória até acontecer as eleições, onde foi eleito José Francisco Schmidt, e logo depois, sucessivamente, foram eleitos a questão do Fernando Hermes Maia, novamente depois José Francisco Schmidt e vários outros prefeitos que a gente depois vai conhecendo ao longo da história. Entre eles, não pode ser que eu falhe a memória e esqueça de algum, mas entre eles lembro-me de seu Turíbio Stipe, seu Aloysio Heidmann, Bertilo Heidmann, Celso Heidmann, Dilcei Heidmann, e o nosso atual prefeito, o Salésio Vimes. Então, me desculpa se a minha memória falhou e esqueci de algum, mas seriam basicamente esses. E essa seria a história de Santa Rosa de Lima, desde a época da colonização, por volta de 1910, 1912, quando começaram a vir os primeiros imigrantes, até 1962, quando se tornou município. Bom, e a partir dali, a gente tem uma nova história a ser escrita através do prefeito, dos vereadores e da nossa própria comunidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e acompanhem as outras videoaulas no canal, e um forte abraço a todos.